Olá, jogadores! Na nossa última atividade, vocês tiveram que identificar e decodificar, decifrar, né, um código. E esse código ele nos levou a uma escala. Ela nos deu uma longitude e uma latitude, e essa longitude e essa latitude, ela refere-se a algum lugar no estado de São Paulo, que nós vamos dizer depois para vocês, tá? Mas agora, nosso objetivo é entender como nós vamos trabalhar então com o que nós vamos fazer com essa localização. Essa localização que nos foi dada, nós vamos ter que chegar até ela para conseguir tentar, de algum jeito, sair de Jumanji. Então, para isso, nós vamos utilizar a ideia de escala para que nós possamos calcular, né, quantos quilômetros nós vamos percorrer até a cidade que nós precisamos ir, mesmo porque nós vamos precisar nos deslocar de alguma forma, e para isso a gente precisa saber quantos quilômetros nós vamos percorrer. Então, para trabalhar com escala, nós primeiro precisamos olhar qual é a escala que está nos dizendo no nosso mapa. E aqui no nosso mapa, eu tenho essa escala aqui, ó, de 1 por 80 quilômetros. Então, isso quer dizer que a cada 1 centímetro aqui no meu mapa, eu tenho 80 quilômetros. Então, ó, vamos medir primeiro aqui a distância de São Paulo. Nesse caso aqui é a capital de São Paulo, tá? Então, vamos medir aqui a distância de São Paulo até Atibaia. E aí eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar minha régua e eu vou medir. E aí, ó, coloquei aqui a minha régua e deu 1 centímetro. Então, se deu 1 centímetro, então isso quer dizer que de São Paulo até Atibaia, então, ó, 1 centímetro é igual a 80 quilômetros, que é isso que diz aqui a minha escala. Então, isso quer dizer que de São Paulo até Atibaia eu vou gastar 80 quilômetros. Agora, vamos supor que eu não quisesse ir de São Paulo até Atibaia. Eu tô querendo ir de São Paulo até Campinas. E aí, então, eu vou pegar no meu mapa, vou pegar minha régua novamente e vou medir quanto que vai dar isso. Então, ó, deu mais ou menos 2 centímetros. Então, eu vou colocar aqui que é 2 centímetros. Se é 2 centímetros, deixa eu colocar aqui que é centímetros. Dentro da minha escala, se 1 centímetro é 80, 2 centímetros vai ser 160, porque seria 80 mais 80. 1 mais 1, 2, e 80 mais 80, 60. Então, ó, percebam que 1 deu 80, 2 deu 160. Então, tô colocando aqui do ladinho só as relações para vocês poderem ver. Então, isso quer dizer que se fosse 3 centímetros, ia dar 240. Se fosse 4 centímetros, ia dar 320. Tudo isso quilômetros. Se fosse 5 centímetros, ia dar 400 quilômetros. E assim ia continuar. Não sei se vocês conseguiram notar, mas provavelmente sim, porque vocês são crianças muito inteligentes. Toda vez que eu tô fazendo, eu tô buscando o meu valor e eu tô multiplicando por 80. Então, ó, é 1 vezes 80, 80 vezes 2, 80 vezes 3, 80 vezes 4 e 80 vezes 5.
Percebam que esse 80 é esse valor aqui, ó, dos quilômetros, vezes os centímetros que eu medi. Agora vamos supor que eu queira ir de São Paulo até Jundiaí. Deixa eu anotar. Então, para fazer esse cálculo, eu vou medir, né, qual a distância de São Paulo até Jundiaí. Peguei a minha régua e vou medir. De São Paulo até Jundiaí, aliás, de São Paulo até Jundiaí, deu mais ou menos 1,3 centímetros. 1,3 centímetros. Então, ó, deu 1,3 centímetros. Então, na minha régua, ele chegou até o 1, ele passou do 1. Vamos ver se vai dar pra vocês verem direitinho, mas acho que não. Ele passou do 3, mas ele não chegou até a metade da régua, até a metade aqui, onde tá 1,5 centímetros. Deixa eu ver se eu consigo apontar melhor pra vocês. Até aqui, ele não chegou, ele ficou um pouquinho antes, ele só foi 3 pontinhos pra frente do 1, por isso que eu falei 1 e 3. Então, deu aqui o 1 e aí 3 tracinhos pra frente. Por isso eu coloquei aqui 1,3 centímetros. E aí, pela minha lógica aqui, então eu tenho que pegar o meu centímetro, que deu, e multiplicar por 80. Então, é isso que eu vou fazer aqui na minha continha. Não sei se vai dar para vocês verem bem. Espero que sim. Então, eu vou fazer a minha continha. 1,3 vezes 80. 1,3 vezes 80. Eu posso colocar o zero para fora, por se tratar de um zero, né? Que ele não vai influenciar no meu resultado. Na hora que eu for na multiplicação, ele não vai influenciar, porque 0 vezes 3 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0. Tá? Então, eu tô tirando ele para fora para mim só acrescentar ele no final. E aí, agora eu vou fazer a minha conta. 8 vezes 3, 24, subiu 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. E aí, eu abaixo 0 e acrescento ele aqui. Algo importante quando eu tô trabalhando com o número decimal é que eu multiplico esquecendo que existe a vírgula. Mas no final eu preciso lembrar que ela existe. Então, se aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu não tenho nenhum, então no total eu só tenho um número depois da vírgula. Então, eu tenho que contar um número e colocar a vírgula antes dele, tá bom? Então, tem um número depois da vírgula aqui no meu resultado. Então, isso quer dizer que vai ser 104,0, ou não precisa colocar o zero, 104 quilômetros.